Olá, ouvintes, eu sou Andréa Dipp, esse é o Pauta Pública 76 e eu queria, primeiro de tudo, desejar a todos um feliz mês do orgulho LGBTQIAP+. Com amor, com luta e com fervo, afinal, pedindo uma licença poética aqui para Emma Goldman, se eu não puder ferver, não é a minha revolução. E por aí, Clary, dias de luta ou dias de fervo? E aí, Dipp, dias de luta sempre, né? E dias de fervo sempre também, por favor. E oi pra você também que tá aí nos ouvindo. E o Pauta Pública hoje traz um programa que faz muito tempo que a gente queria fazer, na verdade, porque quando a gente fala sobre reimaginar o Brasil, no fundo a gente está tentando refletir sobre quais são as formas de construir uma sociedade a partir de outras perspectivas que incluam as diversidades de formas de expressão, identidade, sexualidade, enfim, as diferentes e infinitas formas de existência. E a gente sabe que o Brasil não tem um bom histórico em acolher a população LGBTQIAP+, sobretudo as pessoas trans. A gente pode até trazer alguns dados sobre isso, né, Clary? Sim, Dipp, acho que os números nos ajudam a dar um pouco da dimensão dessa questão no Brasil. Como aponta o site GL10, enquanto a expectativa dos brasileiros, em geral, é de 75 anos de vida, a expectativa das pessoas transexuais no mesmo país é de apenas 35 anos. Isso é aproximadamente a expectativa de vida dos brasileiros no início do século passado, na época ali de terríveis pandemias e guerras mundiais. Um relatório de 2021, por exemplo, feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais sobre o Mercado de Trabalho, apontou que para 88% das pessoas entrevistadas no estudo, as empresas não estão preparadas seja para contratação, seja para manutenção de pessoas trans no seu quadro de funcionários. Um levantamento também de 2021 revela que, apesar de uma lenta inclusão no mercado de trabalho, 20% da população trans não tem emprego formal e cerca de 56% sofre com insegurança alimentar. A pouca expectativa de vida é acompanhada pela vulnerabilidade que as pessoas trans enfrentam, seja por conta de casos de violência que muitas vezes surgem com crimes, com requintes de crueldade, outras vezes com a negação de muitos direitos básicos. Pois é, e além de tudo isso, as pessoas trans também estão constantemente na mira de fake news, do pânico moral, de distorções e agressões disseminadas pela extrema-direita e por religiosos ultraconservadores para incrementar o ódio e a intolerância. E ainda assim, e também justamente por isso, a resistência tem crescido de uma forma muito bonita, um movimento cada vez mais forte de pessoas trans reivindicando espaços e direitos. Na política, por exemplo, as pessoas trans passaram a ter mais representação no poder legislativo, como, por exemplo, com as deputadas Érica Hilton e a Duda Salabé. E o nosso convidado de hoje está em algumas dessas frentes de luta. O Pauta hoje tem o prazer de receber o Bruno Santana, que é formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana e pós-graduado em Gênero, Diversidade e Direitos Humanos pela Unilab. Professor, pesquisador, poeta, escritor, nordestino e transativista, o Bruno é um dos autores do livro Transmasculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa, publicado pela Ciclo Contínuo Editorial. Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre garantia de direitos, caminhos, lutas e futuro para as pessoas trans no Brasil. Já vamos entrar na pauta, mas antes de começar, um recado rapidinho. Na Pública, os direitos das pessoas LGBTQIAP+, é pauta muito além do mês do orgulho. No nosso site, você pode encontrar várias reportagens que denunciam perseguição a pessoas de diferentes sexualidades e identidades de gênero, como o especial Nega-te a ti mesmo, que a gente linkou no texto de publicação desse episódio, feito em parceria com outros veículos da América Latina. Se você também acha que esses conteúdos são importantes de estarem no mundo, considere aí, de repente, ajudar a financiar o nosso trabalho. Se você acessar aliados.apublica.org, vai ver várias opções de contribuições financeiras que você pode dar aqui para a Pública. Vê lá o que cabe nas suas condições. Mas é isso, e se você já é um dos nossos aliados, muito obrigada. Recado dado, bora pra pauta. Bruno, que alegria ter você aqui no Pauta Pública. Obrigada por topar nosso convite. Eu que agradeço, gente. Bruno, a gente sabe que a transfobia no Brasil é assustadora e claro que a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria inverter essa ordem e começar pelas conquistas e pela resistência.
Você foi o primeiro estudante transgênero a concluir o curso de graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana e também está na Câmara Municipal de Salvador. A gente também tem tido, um aumento de pessoas trans na política a cada eleição. Então, eu queria saber de você quais são as pessoas que inspiraram sua trajetória, que te inspiram e qual é a força do movimento por direitos trans hoje no Brasil. Então, as pessoas que me inspiram, são as pessoas trans e travestis que seguem lutando, que seguem resistindo, que estão lado a lado, que constroem o movimento social junto comigo. Então, aqui em Salvador, a gente tem figuras como a Keila Simpson, a gente tem a Tiffany Odara, a gente tem Vércio Gonçalves, que são duas travestis, e esse homem trans que eu estou trazendo, que são pessoas que estão construindo o movimento comigo lado a lado. Então, aqui nós temos diversas ações que a gente faz dentro do movimento trans em Salvador. E, consequentemente, a gente está falando de política, a gente está falando de produção de vida, você está trazendo as conquistas, e é muito importante a gente começar falando de como a população trans e travesti tem produzido resistência, tem produzido vida no Brasil, diante desse cenário. A gente sai de um cenário de desgoverno recentemente, de um desgoverno que retirou todas as pautas que a gente vinha conquistando e que se mostrava claramente anti-trans, anti-LGBT, e agora nessa retomada pela democracia, entendendo que não existe democracia sem pluralidade, não existe democracia sem diversidade, não pode existir democracia sem direitos garantidos para a população trans e travesti, que é essa população que, infelizmente, pelo 14º ano consecutivo no Brasil, segue sendo a população que é mais assassinada, que tem suas vidas ceifadas, justamente por conta desse ódio, dessa estrutura que a gente traz aqui como transfobia, essa estrutura de poder que também é racista, que também se alimenta de desigualdade e que está sempre querendo aniquilar e invisibilizar ainda mais existências dissidentes como a população trans. Então, eu me inspiro nos movimentos sociais, eu me inspiro nesses transcestrais, nessas pessoas trans travestis que já se foram, mas que deixaram um legado e que a gente dá continuidade a esse legado. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma conquista que eu avalio que é muito importante. Então, a gente tem a Secretaria Nacional, que está aí para pensar política pública para a população LGBTQIAPN+. A gente tem a Simi Larra, que estava aqui em Salvador com a gente, que é essa travesti que está sendo secretária nacional, que está dentro do governo Lula hoje, pensando e pautando, articulando e construindo com o movimento social. Então, isso é um marco na história, isso é algo fundamental para que a gente consiga seguir. Então, são essas pessoas que me inspiram, me inspiro em João Nery, eu me inspiro em Leonardo Peçanha, eu me inspiro em tantos homens trans e pessoas transmasculinas que seguem comigo, que já se foram, mas que deixaram esse legado. E eu fui essa primeira pessoa trans a adentrar a Universidade Estadual de Feira de Santana, em 48 anos de existência dessa universidade. Fui a primeira pessoa a entrar e a me formar, e trago isso não como algo a ser celebrado, eu trago isso como uma denúncia, porque justamente o fato de eu ser a única pessoa dentro desses 48 anos de existência dessa universidade vai denunciar as violências de gênero, as violências transfóbicas que estruturam esse sistema educacional brasileiro, que é um sistema que não foi pensado para os nossos corpos, mas o fato de ter essa rede de afeto e de acolhimento, que é composta por essas pessoas que eu falei, pelos movimentos sociais e também pelas gerações futuras, pessoas que eu provavelmente não conhecerei, mas o movimento de deixar portas e janelas abertas para que as pessoas trans e travestis que virão, elas possam acessar todos esses espaços com mais dignidade, sem violência e com mais facilidade. Bruno, que interessante que você começou falando sobre a tua participação política, assim, e ação política na universidade. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, assim. Como é que depois da universidade tu entra nesse caminho da política e aí o que mudou, desse momento que você estava ali? Conta um pouquinho da tua trajetória na política e compara um pouco esses dois cenários pra gente, por favor. Pronto, Clarissa. Foi justamente esse movimento, essa movimentação
dentro do ativismo, né, LGBTQIA+, mais especificamente os coletivos de Trans Pra Frente e Trans Batucada, que são os 2 coletivos de resistência a trans e travesti que eu atuo aqui em Salvador. Então, o fato de estar dentro desse espaço, né, construindo essas políticas dentro dos movimentos sociais, faz com que eu me destaque dentro do cenário aqui em Salvador e sou convidado para passar a adentrar aí a Câmara Municipal. Então, eu vou ser passo a ser assessor parlamentar dentro de um mandato de esquerda aqui em Salvador, né? E a partir disso, eu vou fazer aquilo que eu já fazia aqui fora. Só que, obviamente, eu tenho ali o mecanismo, a engrenagem, né? O legislativo, que vai me dar subsídios para poder avançar, né? Mas não tanto assim, porque a gente estava dentro de um processo muito delicado, que é pandemia, né? Governo Bolsonaro, mas eu vou atuar diretamente na construção de políticas públicas para a população LGBTQIA+, de Salvador e fazer articulação e mobilização com os movimentos sociais. Então, traz esses movimentos sociais para dentro, né, desse espaço legislativo e vou costurando, junto com esse movimento ao qual faço parte, essas políticas públicas, que foram políticas públicas básicas, desde o nome social, né, a utilização de banheiro, né, direitos básicos e fundamentais que são negados. Então, a gente vai fazer, eu vou escrever, então eu passo a me debruçar e fundamentar projeto de lei de indicação, que é justamente para falar sobre a importância da gente ter educação, saúde, empregabilidade, ou seja, todas as estruturas sociais, tudo aquilo que é básico, que está garantido na Constituição para as pessoas, né, é negado para a população trans. Então, é por isso que eu digo, não existe, se isso não acontece, a gente não pode dizer que a gente está num processo democrático, porque a democracia ela se apresenta até então a partir de uma perspectiva cis, né, e heteronormativa. Então, a gente está reivindicando políticas de humanização, né, e aí inverter esse cenário de patologização das nossas existências, e a gente reivindica que o Estado brasileiro, que a política institucional, ela reconheça a humanidade que existe nos corpos de pessoas trans e travestis. Então, a partir desse reconhecimento de humanidade que a gente consegue, de fato, mobilizar e construir políticas públicas efetivas que se materializem na prática, porque a gente tem no Brasil, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia. O STF traz para a gente que a gente pode identificar prenome e gênero agora de maneira administrativa, por vias administrativas, a gente não precisaria mais entrar. Mas na prática, no dia a dia, as pessoas trans no Brasil, né? Muitas pessoas trans e travestis, por exemplo, que não estão nas grandes cidades, elas não acessam a saúde, né? Elas não acessam esses mecanismos que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, aqui em Salvador eu consigo avançar muito mais do que os homens trans e pessoas trans de Feira de Santana, que só fica, né, a 1h30 daqui. Então, essas pessoas ainda têm que se deslocar de lá para vir acessar, por exemplo, uma consulta ginecologista, né, uma consulta com equipe multidisciplinar. Então, de fato, a gente não tem uma lei de identidade de gênero no Brasil, que é essa minha luta dentro do movimento e, assim, dialogando hoje com o governo atual, né? Porque enquanto a gente viver de decreto, o decreto ele é derrubado a qualquer momento. A gente precisa garantir, né, uma lei de identidade de gênero no Brasil, e essa lei vai despatologizar de maneira social, que não é só dentro do CID, dentro da saúde, mas vai ajudar a fazer esse processo de despatologização social das identidades trans e travestis e humanização desses corpos na sociedade. E tem a ver com a educação, porque sem a educação a gente não avança, porque a educação é, para mim, enquanto o professor falou isso, essa engrenagem, essa chave que vai girar a engrenagem, vai fazer as coisas acontecerem, porque se a sociedade cis heteronormativa ela não incorpora essa humanidade, ela não entende esse processo de humanização, respeito e inclusão, a gente não avança, porque a gente vai ter a lei, vai ter o decreto, mas as pessoas não vão cumprir essa lei. E Bruno, você está falando, né, sobre a importância da educação, né, para a gente fazer essa despatologização social. Quais são os caminhos que você acha para a gente fazer essa conversa com as pessoas, com a sociedade? Daí pensando não especificamente em políticas públicas, que, óbvio, são, né, fundamentais e fundantes disso tudo que a gente está falando, mas como a gente faz a conversa com as pessoas, sobretudo depois, né, de um desgoverno que pregou ódio, que pregou pânico moral, que foi tão violento, né, com toda a comunidade LGBTQIAP+, mas sobretudo com a população trans. Como que a gente faz essa conversa?
Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas elas não nasceram transfóbicas, né? Elas não odeiam corpos dissidentes porque elas já vieram formatadas, né? Elas aprenderam, né? A partir do contexto social, a partir da cultura, né? A partir da escola, a partir de tudo isso, da família. Então, da mesma forma que as pessoas elas aprenderam a nos odiar, elas podem desaprender e passar a aprender a respeitar. E eu falo isso porque a educação, eu penso a educação como essa estrutura mesmo, desde a educação infantil. Então, a gente precisa, se a gente não discute gênero, a gente não discute masculinidade, dentro da educação infantil, se a gente não desloca esse azul e rosa, que é uma grande problemática no meio de crianças, né? Eu sou professor de educação física, então atividades psicomotoras, por exemplo, das crianças ali, do grupo 1 ao grupo 4, do grupo 5, por exemplo, elas são generificadas, na verdade, toda a estrutura da educação é generificada. Então, eu, dentro da minha prática pedagógica, eu faço o inverso. Desde as histórias infantis que já impõem essa heteronormatividade, essa cisgeneridade. Então, quando eu vou ler, por exemplo, uma historinha para as crianças, eu vou trazer possibilidades outras de ser estar no mundo. Então, eu vou falar de princesas que se amam, príncipes que se amam, príncipes e princesas, e vou naturalizar, né, essas experiências dentro da educação. Então, eu começo, por exemplo, na educação dizendo, né, na educação infantil eu desloco esse rosa e azul, insiro todas as cores, e a partir de todas as cores, esse rosa e azul deixa de ser o central, e aí eu consigo trabalhar gênero e sexualidade com crianças, né? Porque as crianças elas não são preconceituosas, elas reproduzem um preconceito que elas escutam e que elas vivenciam dentro de casa. E para os adultos, adolescentes, pessoas que já conseguem, né, a partir da linguagem que a gente está falando aqui, se desconstruir, eu começo aproximando essas pessoas cisgêneras de pessoas trans. Eu vou dizer, olha, todas as pessoas têm identidade de gênero, então eu já coloco as pessoas no mesmo lugar, né? Existem as identidades trans, existem as identidades cis, né? E aí eu vou trabalhando isso, eu vou falar sobre a pluralidade, a categoria, o pensar pluralidade e diversidade, aproximando essas pessoas, dizendo para elas, por exemplo, que a pluralidade ela é uma marca impressa da ancestralidade em nossos corpos, porque o ecossistema, tudo ao nosso redor é diverso e plural. Então, a partir desse diálogo, eu vou costurando, eu vou tecendo, né, metodologias e pedagogias dentro da educação. Né? Então, eu vou mostrando para as pessoas cisgêneras que pessoas trans e travestis são mais uma possibilidade de ser estar no mundo, mais uma possibilidade de eu Bruno Santana, sou um homem trans, sou mais uma possibilidade de ser homem, né? A Tiffany Aldara, que é uma travesti, ela mais uma possibilidade dentro do campo amplo, né, e plural das feminilidades. Então eu vou trazendo a linguagem, porque a linguagem humaniza, né? Eu uso a linguagem, então eu vou explicar o porquê da linguagem neutra, porque a gente fala todes, porque a gente fala todas, porque o todos, né, dentro desse sistema machista patriarcal, tem sido responsável por matar, por desumanizar, por excluir outras possibilidades. Né? Então, eu vou costurando dessa forma, olho no olho, eu trago a poesia, eu trago a arte, eu trago o papel da educação, né? E eu vou falar para os professores, olha, vocês a educação de vocês ela não tem intencionalidade. Né? Essa educação não pode ser inclusiva porque vocês não promovem atividades que incluam todas as pessoas. Então, eu vou trabalhando com isso, eu vou falando das estatísticas, enfim, vou aproximando. E eu começo, inclusive, falando de produção de vida. Né? Eu não quero falar de produção de ausência, eu não quero focar em estatística de morte, eu vou falar da potência criadora dos corpos trans e travestis no mundo, então eu vou trazer referenciais, eu vou trazer pessoas trans e travestis que se destacam, né? E aí eu vou trazendo isso de uma maneira natural, numa perspectiva de, olha, galera, a gente precisa desbinarizar a vida e degenitalizar os corpos. Eu não vou pensar um ser humano a partir de uma genitália. E aí eu brinco, às vezes, assim, em lugares que eu vou falar, eu falo assim, olha, imagine, aí eu chamo lá, seu João é um homem cis, está aqui, vem aqui, seu João, perto de mim, tudo no afeto, né? E eu vou dizer só, seu João, não estou desejando isso para o senhor, não, mas se o senhor está andando de bicicleta, cai ali, tem um acidente e perde seu pênis, o senhor deixa de ser homem, toda a construção da sua masculinidade, ela simplesmente acaba a partir da perda dessa genitália, e aí a galera, não, claro que não, então pronto, ser homem não está reduzido à genitália. Então eu vou usando isso, eu vou trazendo isso com naturalidade, para a gente refletir. Aí vem sempre aquelas questões enfim, a do banheiro, por exemplo, mas
Se a gente abre esse banheiro para todo mundo, daqui a pouco os homens eles vão se vestir de mulher, entrar no banheiro e estuprar. Eu vou dizer, olha, numa sociedade capitalista, patriarcal e machista, em que o feminicídio é naturalizado na nossa sociedade, homem cis, ele tem autorização, ele mata, estupra, violenta um corpo de uma mulher em praça pública, e isso é naturalizado na sociedade. Ele nunca vai se vestir, a masculinidade dele é tão frágil que ele nunca vai se permitir colocar um vestido e passar um batom para entrar no banheiro e violentar. Para quê? Se toda a estrutura social é a favor dele. Então é a partir disso que eu vou construindo com as pessoas, chamando elas para a realidade e falando para elas, olha, a gente precisa se olhar como peças de um quebra-cabeça que forma essa pluralidade, né? Nós estamos habitando o mesmo ecossistema, só que a gente vive num processo de desigualdade e a estrutura a qual você pertence tem matado pessoas como eu todos os dias, né? E aí a gente vai construindo e vai tecendo aí, mas pensando a educação como esse mecanismo de enfrentamento e combate à LGBTfobia todos os dias. Bruno, que interessante te ouvindo aqui falar. Fiquei com vontade de te perguntar quais são os principais obstáculos, assim, as rachaduras que tu vê, de principais dificuldades nesse processo de educação, nesse processo de acolher essa pluralidade, mostrar essa pluralidade aí na experiência concreta. Para ti, nesses anos todos, o que tem sido o principal obstáculo? Então, Clarissa, eu acredito que seja a resistência das pessoas em ampliar, né, os seus conhecimentos e se permitir vivenciar o novo. Né? A gente fala o tempo todo de inovação, o mundo está mudando, o tempo todo a gente está passando por mudanças, né? Desde as nossas células que se modificam todos os dias. Nós somos esse organismo que muda o tempo todo, né? E as pessoas elas têm dificuldade, e sobretudo por conta da falta de informação. A falta de informação ela gera, por exemplo, as fake news. A gente não tem uma educação de qualidade para todas as pessoas, então as pessoas às vezes não conseguem refletir sobre a realidade, né? Elas não conseguem perceber que a diversidade está ali do lado delas. Mas a gente tem as resistências, principalmente desse processo conservador, né, desse fundamentalismo religioso. Então, a religião, por exemplo, essa estrutura, né, que sustenta essa religião, essas religiões que chegam assim, né, se estruturam muito bem na nossa sociedade, conseguem, por exemplo, assumir lugares de poder dentro do Congresso, em todas as áreas, desde a pedagogia. Então, hoje, por exemplo, se você vai aqui na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, o curso de pedagogia, o curso de serviço social, 80% das pessoas são pessoas evangélicas. Essas pessoas entenderam que a educação para elas é fundamental para, inclusive, seguir alienando, né? Seguir fazendo a manutenção dessas violações, dessas desigualdades. Então, essa resistência dessa família tradicional brasileira, desse povo conservador, que pensa a família, né, dentro de uma lógica completamente equivocada, dentro de um processo que já não dá conta das nossas existências e das nossas especificidades. Então, as pessoas, quando elas não convivem com o diferente, com a diversidade, elas tendem a olhar para isso como ameaça. Então, eu começo a dizer, olha, a gente precisa ver a diferença enquanto potência, não como ameaça, né? E aí tem essa fake news também de que nós queremos destruir a família. Mas aí a gente vê o quanto crianças são acolhidas e adotadas, por exemplo. A gente tem um grupo aqui, Mães do Arco-Íris, que é um coletivo atuante em Salvador. A gente tem um Mães da Diversidade, então a gente tem grupos de mães de famílias de LGBT que justamente se contrapõem a essa ideia de que nós queremos destruir a família. Pelo contrário, nós estamos tentando reconstruir a família. Só que as famílias, a gente traz esse F de pluralidade, mas é isso. Dentro da educação e dentro do processo de luta, a gente tem a falta de informação, a gente tem um conservadorismo, a gente tem todo esse cenário que se estrutura para justamente tentar derrubar as nossas pautas, as nossas lutas. E os resquícios aí dessa família em torno, né? O que é que essa família vai pensar, né? Como, por exemplo, eu fui professor estagiário dentro da UF, eu fui estagiário da creche da universidade. E dentro da creche, eu fui o primeiro homem, só tinha mulheres naquele lugar. E aí eu chego, sou um homem trans. E aí isso já bagunçou tudo ali dentro, né? E aí eu fui fazer atividade física com as crianças, então eu era o professor que as crianças adoravam, porque eu levava ela para brincar, para fazer atividade psicomotora, para correr. E as crianças
elas não olhavam para mim eu era apenas mais uma pessoa que estava ali para proporcionar a elas a ludicidade. E aí tem vários questionamentos dentro desse processo, por exemplo, a criança chega para mim e fala assim, professor, me veste saia, aí eu vou lá na internet, pego os escoceses, e aí imprimo e mostro aqui, ó, quantos homens de barba, ó, parece que o meu pai tá vendo homens que podem usar saia. E aí eu vou trazendo, não uso pessoas LGBTs, eu vou trazer pessoas cisgêneras, trazer a cultura, e vou dizer, olha aqui, tá vendo? E aí tem outra criança que chega para mim na aula e diz assim, professor, eu não posso correr. Por que você não pode correr? Porque minha mãe disse que princesa não corre, não pode suar. Aí eu vou lá, pego a ludicidade, pego imagem de princesa andando de bicicleta, pulando, correndo, princesa da Disney e mostro, olha só, as princesas podem correr, podem pular, e aí essa criança vai lá e consegue desconstruir, né? Então eu faço esse movimento a partir da cisgeneridade também, eu pego a cisgeneridade e digo aqui, ó galera, eu não estou trazendo homem trans, bicha preta andando de bicicleta, vestida de princesa, não. Eu mostro essa diversidade dentro da vivência dessas pessoas e mostro o quanto isso está conectado com as vivências de pessoas LGBTQIA+, sabe? Sensacional, muito bom. E Bruno, você escreveu em parceria com outros autores, né, um livro sobre transmasculinidades negras. E você falou um pouco já sobre a importância da interseccionalidade. Por que é importante fazer esse recorte? Pronto, o livro Transmasculinidades Negras, né, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa, ele nasce justamente dessa discussão, né? Então a gente tem, por exemplo, o movimento trans no Brasil, e a gente percebe que os corpos de pessoas, de homens trans e pessoas transmasculinas negras, isso não é pautado. A negritude, né, a gente está muito ainda no gênero e na sexualidade, a pauta racial, as questões de negritude estavam sendo deixadas de lado, principalmente dentro do movimento trans, né? Então, a gente vem, desde a pandemia, fazendo esse exercício de querer construir esse livro. Então, é um livro que foi feito a muitas mãos e é um livro que vai problematizar, né, duas categorias sociais centrais, que é justamente a masculinidade e a negritude, né, fora dos padrões cis, né, heteronormativos e brancos. Né? Então, a gente vai pensar essas três masculinidades negras dentro de uma perspectiva plural, justamente porque para que essa interseccionalidade ela possa, de fato, sair da teoria e ser encarnada na prática. Porque a gente teoriza muito a interseccionalidade, mas nas nossas práticas cotidianas essa interseccionalidade não existe. Desde de chamar, fazer uma mesa, então você vê lá uma mesa de pessoas trans e aí você vê só corpos de pessoas trans brancas, mulheres trans, homens trans. E aí a gente vem pautar essa questão da racialidade, né, da racialização dos corpos, e aí a gente vai trazer diversos homens trans, negros, de todo o Brasil. Então, a gente vai pensar territorialidades, corporeidades, sexualidades, né? Masculinidades plurais e distintas. Porque, por exemplo, eu sou um homem trans negro e a gente tem transmasculinidades brancas, né? Homens trans brancos. A gente, por mais que a gente ocupe esse mesmo lugar identitário que é a transmasculinidade, o corpo de um homem trans branco, por exemplo, não vai ser atravessado pelo racismo. Ele vai sofrer a misoginia, vai sofrer o machismo e a transfobia. Mas ele, em momento nenhum da vida dele, o racismo vai atravessar aquele corpo. No meu caso, e no caso, por exemplo, do Leonardo Peçanha, né, que também é um dos organizadores e autores junto com o VES, e a gente entende, né, que, por exemplo, no nosso caso, no caso dos homens trans negros, o racismo que diz pra gente que nós estamos sendo lidos como homens. Então eu vou perceber, então eu vou escrever, né, transmasculinidades negras, eu vou fazer um ensaio sobre transmasculinidade negra e vou dizer que nessa minha construção de ser homem, o racismo, a violência racista que disse para mim que eu estava sendo lido pela sociedade como homem a partir da abordagem policial e a partir do momento que eu descia do ônibus e majoritariamente, né, e eu sinto muito falar isso, assim, as mulheres, né, por conta de todo o processo de machismo e violência, né, dessa masculinidade tóxica que mata essas mulheres, as mulheres, elas automaticamente seguravam as bolsas, entravam em estabelecimentos com medo, né? Com medo desse lugar, desse homem, desse perfil que é o tempo todo marginalizado na sociedade. Então, é nesse momento, Andréa e Clarissa, que Bruno Santana sabe que ele está sendo lido como homem. E o homem trans branco, não. Ele vai saber que ele está sendo lido como homem a partir do colega da irmã, que vai dizer, nossa, você está com a leitura masculina, né? Você está ali, você passa despercebido no meio da multidão.
né? Então, assim, se a gente não fala sobre isso, se a gente não faz esses recortes, né? Porque eu não só sou trans e negro, né? Eu não separo a negritude do ser trans. Eu sou um homem trans negro, então a transmasculinidade e a negritude está impressa no meu corpo, isso tem, né? Isso vai provocar diversos desdobramentos na sociedade. Daí eu tinha dreads, por exemplo, eu tinha uns dreads enormes, então toda vez que eu ia no aeroporto, que eu passava, eu caía. Era uma revista aleatória, mas aquela estética negra, aquele cabelo, né? Aquilo ali já denunciava para aquela estrutura. E eu sempre era parado, abriam meus dreads, olhavam, abria minha bolsa. E eu já fiz isso, já viajei para congresso com outros homens trans brancos, só eu era revistado. Então, assim, é um livro que também permite que pessoas com escolaridades distintas possam escrever. Então, a gente tem aqui não só artigos acadêmicos, né? A gente tem textos literários, a gente tem poesias. Então, é um livro, de fato, plural, né? Uma narrativa plural. A gente vai falar sobre transmasculinidade negra e cárcere. Então, a gente tem um homem trans que vivenciou o cárcere e ele traz a experiência dele. A gente vai falar de um homem trans negro que gestou e pariu, e ele traz, né, essa experiência de parir, de um corpo trans preto, né, que é pai, né, que vai ali romper com essa lógica. Então, a gente tem vários processos dentro desse livro, é um livro incrível, assim. E a partir disso aqui é uma metodologia de ensino. A pessoa que lê isso aqui, esse livro, ela não é mais a mesma, ela não pode mais ser a mesma, né, porque esse livro, ele abre uma porta que nunca mais vai ser fechada dentro daquela pessoa que vai ler, né? E a gente espera que ele seja o primeiro de muitos, assim, e chegue aí para inspirar e para revolucionar as pessoas. Bruno, então, para fechar aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar o que passa na tua cabeça, que imagens vêm quando você pensa em futuro, que acho que é um assunto muito legal da gente conversar. O que está em jogo para você a curto prazo e a longo prazo? Pergunta maravilhosa, assim, né? A população trans, nossa população tem uma expectativa de vida de 35 anos, né, no Brasil. E isso é um fantasma, assim, que assombra todos os dias. E eu não me permitia pensar sobre o futuro, inclusive, porque eu não me via envelhecendo, sabe? Eu tenho 34 anos e ser um homem trans dentro da minha comunidade de 34 anos, para aqueles mais novos, eu sou um ancião, porque eu estou quase dentro das... Se eu passar dos 35, eu quero e acredito que sim, eu já vou ser idoso dentro de uma lógica de perspectiva de 35 anos. Então, a gente não discute, inclusive, envelhecimento da população trans. LGBT no Brasil, a gente não pensa, porque a morte está o tempo todo, ela é tão natural. Hoje eu me vejo pensando no meu futuro vivo, né? Para mim, eu quero ver a população trans e travesti no futuro viva, né? Eu quero ver homens trans, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias. De repente, todas as outras possibilidades de ser trans, que talvez ainda não tenham sido nomeadas ou não queiram ser nomeadas. Pensar futuro, para mim, é pensar essa população viva, é pensar a minha população acessando a saúde, a educação, podendo construir redes de afeto e acolhimento para além do processo de ser trans, que pessoas cisgêneras estejam dentro desse círculo de amizade, né? Então, eu penso o futuro em um mundo, na verdade, eu penso um mundo em que toda a vida importe. Então, eu fotografo na minha memória um mundo em que toda a vida importe, em que ser gente já basta, em que a gente não precise nomear, porque a gente nomeia para reivindicar direitos. Então, eu preciso dizer, olha, eu sou um homem trans, eu preciso de uma política pública de saúde que dê conta desse corpo masculino sem pênis, entendeu? Mas, assim, o futuro, para mim, é um futuro em que todas as vidas importam, em que pessoas elas se conectem, né? Cuide desse planeta, porque se a gente não falar de ecossistema, né, dessa questão de cuidar da natureza, a gente não vai ter lugar nenhum, não vai ter fotografia de futuro, né? Então, para mim, a luta LGBT, a luta trans, ela está diretamente conectada com a luta pela sobrevivência do planeta, né? Então, eu penso nesse futuro, aquela foto bonita em que todo mundo está ali, toda a vida importa, todo mundo acessa, as pessoas travestis estão trabalhando, as mulheres trans não estão apenas na prostituição, né? Elas vão estar lá sendo professoras universitárias, deputadas, como a gente já tem a Erika Hilton, a gente tem outras, mas que isso seja naturalizado e que a gente construa essa diversidade, né? Da maneira mais plena que ela pode existir.
em que crianças trans, né, crianças viadas possam correr livre, que pessoas negras possam correr na rua, homens negros possam correr na rua sem camisa, sabe? É essa perspectiva de futuro que eu tenho. E a curto prazo, né, que pensar para agora a urgência, né, de fato essa lei. O Brasil precisa de uma lei de identidade de gênero. As pessoas trans e travestis, elas precisam acessar os direitos básicos. A gente está lutando para ter moradia, ter educação, ter saúde, não ser violentado ao buscar direitos básicos, né? Que a gente consiga humanizar. A urgência é a humanização das nossas existências. A gente possa usar nossas horas, os nossos dias para produzir vida, para produzir arte, cultura. A gente está cansado, exaurido de estar lutando para um mínimo que é pegar um ônibus, a travesti conseguir pegar um ônibus do ponto que ela pega e descer em paz sem ouvir uma piadinha, sem ser violentada, sem ser, sabe, apedrejada. Pegar um Uber em paz, né? Urinar em paz, ir no banheiro e ali fazer suas necessidades fisiológicas, é o básico. Essa é a urgência é o básico, né? A dignidade para ir e vir, né? Porque a gente pensa a cidade ela é extremamente violenta nas suas estruturas, né? Então as mulheres trans e travestis, elas só vivem a cidade à noite. Então é um mundo que priva corpos de sair durante o dia. E as que saem, elas precisam resistir muito. Eu quero um mundo que a poética de ser trans seja lida por todas as pessoas e que isso possa tocar e transformar. E é isso. Obrigada mais uma vez, foi muito bom ter você aqui. A gente espera que seja a primeira de muitas conversas suas com pauta pública. Maravilha, adorei vocês também, viu? Agradeço aí. Tchau, tchau. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist depois do Pauta. Tá acompanhando a nova temporada da Rádio Escafandro? O podcast comandado por Tomás Chiaverini traz mergulhos jornalísticos em temas da nossa sociedade em formato narrativo. Na década de 1990, depois de uma longa campanha por alimentos mais saudáveis nos Estados Unidos, o McDonald's tomou uma decisão radical. Mudou a receita secreta das batatas fritas mais famosas do mundo. Por causa disso, muita gente não sabe o gosto das batatinhas originais, que, segundo quem experimentou, eram infinitamente melhores. No novo episódio, além de contar essa história e investigar as mais diversas possibilidades de batata frita, o Rádio Escafandro tenta reproduzir a receita original com a ajuda de um chefe de alta gastronomia. Deu curiosidade? Então emenda aí Rádio Escafandro, depois do Pauta. E termina esse importante pauta pública. Segue a gente nas plataformas e dá aquelas 5 estrelas no Spotify e na Apple. Mas vale lembrar também que a gente tá no Deezer e em outros tocadores, além da gente lançar também os episódios no YouTube da Pública. Então pode recomendar para qualquer pessoa, independente de onde ela escuta suas músicas e podcasts, que a gente vai estar lá. Obrigada, gente. Até sexta que vem. Até semana que vem, gente. Um abraço.